Bem, pessoal, aqui retornando às aplicações das leis de Newton, eu venho agora com o exemplo 11. Né? Você está tentando mover um engradado, amarrando uma corda em torno dele e puxando a corda para cima com um ângulo de 30 graus com a horizontal. Né? No exemplo anterior, a gente puxou com uma força aplicada na horizontal, agora não, a gente está aplicando uma pequena inclinação, né, de 30 graus com relação à horizontal. Aí, qual é a força que você deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? O esforço que você fez é menor ou maior do que quando a força aplicada for horizontal? Aí é que ele dá as condições, supondo o peso da caixa de 500 N e o Mi cinético 0,40. Né? Então, utilizando a condição de equilíbrio e a equação que a força de atrito cinético é igual a Mi cinético vezes a normal, nós temos que, né? Está aqui o diagrama de corpo livre, né? Eu tenho uma tensão aplicada de 30 graus, meu sistema tem Y e X, eu decompus a tensão numa tensão em Y, que é T seno de 30, numa tensão ao longo de X, que é T cosseno 30, eu tenho o F cinético, que é o Mi cinético vezes a normal está nessa direção, e eu tenho o peso na direção Y para baixo, 500 N, né? Então, olhando para as forças em X, o que é que eu tenho em X? Eu tenho a força de atrito cinética igual a componente da tensão, que é T cosseno, né, de 30. Né? Então, eu tenho f de x igual a zero, né? O corpo está em equilíbrio, né? Velocidade constante, não tem aceleração, então posso dizer que a somatória das forças em x igual a zero. T cosseno 30 mais menos a força de atrito cinético, né, que está apontando na direção do x negativo, então T cosseno 30 igual a Mi cinético vezes a normal, né, usando essa relação. Já em Y eu tenho que T seno de 30, que é a componente da tensão, mais a normal, né, igual a força-peso, né, eu não tenho movimento em Y, né, isso aqui é igual a zero, né, o peso está na direção contrária, negativo, né, então eu encontro que normal é peso menos T seno de 30 graus. Né? Dessa aqui eu tenho que T cosseno igual a Mi cinético vezes a normal, eu encontro que T cosseno de 30 é Mi cinético vezes a normal. A normal está aqui dada por isso aqui. Substituo aqui, realizo essas continhas, né? T cosseno 30, abre isso aqui Mi cinético vezes o peso, menos Mi cinético, T seno 30. T cosseno 30, jogo esse termo Mi cinético por outro lado, T seno 30 igual a Mi cinético vezes o peso. Coloco a tensão em evidência, está aqui, isso é Mi cinético vezes o peso, a minha tensão vai ser Mi cinético vezes o peso, dividido por esse termo entre parênteses, que é cosseno de 30 mais Mi cinético seno de 30 graus. Encontro que a minha tensão é 180 N. Ou seja, para me puxar essa caixa com uma velocidade constante, eu preciso aplicar uma força de 180 N com uma inclinação de 30 graus com relação à horizontal. A normal passa a ser peso menos T seno de 30, isso aqui me dá 406 N. Ou seja, nesse problema, a normal não é igual ao peso. Por que ela não é normal, não é igual ao peso? Porque parte da tensão que você está aplicando, que faz 30 graus, ela é decomposta na direção normal, né, ortogonal ao piso, perpendicular ao piso, e aí levanta um pouco a caixa, né? Tira um pouco desse contato que a caixa tem com o peso. Como se parte dessa força que você está aplicando está levantando um pouco a caixa. Então, a normal não é mais igual ao peso, e sim um pouco abaixo do valor do peso. Né? A força normal é menor do que o peso, pois a componente vertical da força exercida puxa o engradado para cima. Ainda assim, a força exercida ainda é menor do que a força aplicada apenas na horizontal, como calculado no exemplo anterior. É fato que existe um ângulo que minimiza o seu esforço. Né? A gente viu aqui que se você, em vez de aplicar na horizontal, aplicar um pouco inclinada, você já vai ter um ganho aí. Né? A sua tensão vai ser menor do que no caso anterior. Né? Aqui eu encontrei 188 newtons e aqui a minha tensão foi 230 newtons para mover essa mesma caixa com velocidade constante. Né? Então você tem um ganho aí usando uma pequena inclinação, tá certo? Um outro caso de problema de aplicação das leis de Newton é o problema do trenó, agora com a presença de força de atrito. A gente já tinha analisado esse trenó sem força de atrito, mas agora eu coloco o atrito entre a superfície e o trenó. Né? Está aqui o diagrama de corpo livre, eu botei o eixo X exatamente na direção do plano inclinado, o Y
normal ao plano inclinado, então eu tenho as forças em y, normal igual a componente do peso, que o peso sempre é na vertical, né? O ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa aqui, né? Que o peso é perpendicular a S e S é perpendicular a S, então essas duas formam alfa. Então eu decomponho o peso na componente P seno alfa ao longo de x e P cosseno alfa ao longo de y. Né? Se o corpo está em equilíbrio, condição de equilíbrio, se ele está descendo com velocidade constante, né, na direção x, eu tenho que o somatório das forças tem que ser igual a zero, que é o caso. A direção x positiva é essa, então P seno alfa na direção positiva, menos a força de atrito cinético igual a zero, P seno alfa menos μ cinético vezes a normal igual a zero, μ cinético vezes a normal igual a P seno alfa. Em y eu tenho que a normal igual a P cosseno θ, normal igual a P cosseno θ aqui. Então, dessas duas equações, dividindo uma pela outra, μ cinético dividido vezes a normal dividido pela normal, igual a P seno pelo cosseno, eu encontro com uma relação entre o μ cinético e a inclinação do plano inclinado, né? μ cinético é tangente a alfa é arco cuja tangente é igual a μ cinético, né? Então, aqui você vê que você tem uma relação interessante entre qual é o coeficiente de atrito cinético e a inclinação do seu plano inclinado. Ou seja, para um determinado plano inclinado, você pode definir, você poderia ser um experimento, qual é a condição que lhe dá um movimento com velocidade constante, tá certo? Porque isso vai depender da superfície, né? Você tem uma superfície vidro-vidro, aí você vai mexendo o ângulo alfa, aumentando a inclinação até que chega um momento que o corpo desliza e pode deslizar com velocidade constante, tá certo? Isso é um experimento sugerido, né? Você pode fazer isso na prática, né? E levar para os seus estudantes. E mostrar que a iminência desse movimento, você pode até mostrar isso, ocorre dependendo do ângulo alfa para superfícies diferentes, né? Você pode botar uma caixa em cima de uma superfície lisa, depois colocar uma lixa, ou mudar, ou botar uma lixa num bloco, manter sempre a superfície do plano inclinado a mesma e alterando a superfície de contato do seu bloco. O bloco tem a mesma massa, só que você bota uma lixa d'água mais fina, coloca uma lixa um pouco mais grossa, né? Você está mexendo nesse coeficiente de atrito e vai mostrando que essa inclinação pode crescer e essa relação permanece, sempre será válida, certo? No exemplo 13, eu considero o problema do trenó agora com a presença de uma força de atrito e agora, em vez de ele descer com velocidade constante, não, ele desce acelerado, né? Então, você, em x, o que é que muda? Na direção x, o diagrama de corpo livre permanece o mesmo. A única alteração é que agora, força de atrito cinético e P seno alfa não vão ser mais igual a zero, mas sim igual a massa vezes a aceleração. O corpo tem uma aceleração. Então, a equação em x, ó, aqui tem MAX e no caso passado eu tinha igual a zero, né? Então essa é a única alteração. O corpo agora está descendo acelerado. Então aí eu tenho essa igualdade, né, em x, então isso me dá mg seno alfa menos μ cinético vezes a normal, massa vezes a aceleração. Em y eu continuo com a mesma coisa, a normal igual a mg cosseno θ, né? Então a força de atrito cinético é μ cinético vezes a normal, eu uso esse valor da normal. Então, dessas duas equações eu temos que, né, eu junto essa com essa, substituo isso aqui e encontro com o valor da minha aceleração, é g que multiplica seno alfa menos μ cinético cosseno alfa. Perceba os casos particulares. Caso 1, alfa igual a 90, né? Você está com a queda livre. Seno de alfa igual a 1, esse termo é zero, aceleração igual a g, como é de se esperar, né? O trenó na vertical cai com uma aceleração igual a g. O caso, μ cinético igual a zero, né? O corpo não está se deslocando, não tem atrito, ou seja, AX igual a G seno alfa, né? Você não tem essa perca aqui, que é como se a sua aceleração tivesse um termo G seno alfa, que é normal da componente do peso. Se não tem atrito, é μ cinético vezes cosseno alfa, isso é zero. Volta para o caso que a gente já analisou, que a aceleração é simplesmente G seno alfa, é só uma componente da gravidade que está atuando no corpo. E o caso 3, que é a velocidade constante, né? A aceleração é zero, você cai para o caso anterior que a gente já analisou, que o μ cinético é exatamente igual à tangente de alfa, né? Aquela relação que a gente viu. Tá certo? Então eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai analisar mais alguns exemplos de resistência, agora resistência de fluidos e tal, e gases e líquidos, tá?